pessoal, continuando aqui nossa viagem na geologia do estado de Pernambuco, nós acabamos de ver que nosso estado, pode observar aqui o meu desenho, que o estado de Pernambuco ele tem orogenia, não esqueça disso, né, que a gente comentou, a orogênese pernambucana ela é antiga, que são as dobras antigas, e a epirogenia foi ela que deu origem ao Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina, a Chapada do Araripe. Bom, agora vamos falar de abalos sísmicos. Então, recentemente o estado de Pernambuco, né, foi aí famoso exatamente por conta de pequenos abalos sísmicos que aconteceram aí na região do Agreste, na região de Caruaru. E esses abalos sísmicos, eles são exatamente fruto de quê? Fruto do choque de placas tectônicas. A gente já conversou sobre isso, ou também de falhas geológicas. Uma das falhas geológicas mais famosas do mundo, né, todo mundo já ouviu falar nela, é a falha geológica conhecida como San Andreas. Então, essa falha geológica ela está localizada na costa oeste americana. Então, não é pertinente ao nosso assunto, mas não custa nada saber que essa falha, ela um dia ela vai abrir aqui, essa fenda vai ficar exatamente maior do que já é, e no dia que isso acontecer, os americanos eles vão realmente sentir, né? Inclusive, Hollywood já fez vários filmes sobre isso. Essa falha geológica, ela tem uma outra conotação. Então, ele pode colocar lá um texto, pode colocar lá um texto comparativo, né, do que está acontecendo na Califórnia e tentar enganar você em relação ao que está acontecendo em Pernambuco. Por isso que geografia se faz com analogia. Então, quando alguém estuda geografia, tem que saber disso, que geografia se estuda com analogia, ou seja, comparando. E é isso que eu estou fazendo para vocês aqui. Quando se estuda Pernambuco, nosso estado de Pernambuco tem esses tremores, mas não com a mesma intensidade, claro, que acontece lá na região da Califórnia. Bom, aí o que é que a gente aprendeu? Que os abalos sísmicos pernambucanos, eles são de baixa intensidade, que realmente ocorrem e que isso não é o suficiente para causar grandes traumas, grandes danos ao nosso estado. Mas aí a gente agora vai ver a outra possibilidade que é o vulcanismo. Ou seja, quando se fala de vulcões, nós temos que lembrar que existem três tipos de vulcões. O vulcanismo pode ser ativo, o vulcanismo pode ser inativo e ele pode ser simplesmente adormecido. Nós temos dos três o vulcanismo inativo. Onde é que esse vulcanismo acontece? Bom, então a gente precisa mostrar que o vulcanismo pernambucano, ele acontece basicamente aonde? Ele acontece no estado de Pernambuco, na ilha de Fernando de Noronha, né? Ali é uma ilha que está muito bem situada no meio ali do oceano, evidentemente, e essa ilha oceânica chamada de Fernando de Noronha é ela que poderia ser citada nessa prova, né? Então, se ele citar lá de que nós temos uma ilha vulcânica que nesse momento ela está inativa, pode marcar. O vulcanismo de Fernando de Noronha, ele é inativo. Ele não é um vulcanismo que tem medo, que você pode morrer por ele. Não tem nada a ver isso. Quando se fala de inativo, não esqueça que esse vulcanismo tem três classificações. Essa classificação é aquela que eu disse. Pode ser ativo, pode ser inativo, e evidentemente o aluno não vai errar essa. Aqui em Pernambuco, o nosso vulcanismo, ele é inativo na pequena ilha de Fernando de Noronha. Além de estar lá também, nós temos aqui no município de Ipujuca e também no município do Cabo. Tanto o município do Cabo como o município de Ipujuca, eles possuem vulcanismo também inativo. E o mais famoso é exatamente o Cabo de Santo Agostinho, né? Esse Cabo de Santo Agostinho aqui, essa saliência que avança para o mar, é exatamente o famoso Cabo de Santo Agostinho. E esse Cabo de Santo Agostinho, ele é também de origem vulcânica. Ou seja, Ipujuca tem e o Cabo de Santo Agostinho também tem esse vulcanismo. Então, nós temos três ocorrências de vulcanismo em Pernambuco inativo. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente volta lá e mostra para o aluno que, além desse vulcanismo inativo, nós precisamos falar também sobre a parte envolvendo que tipo de outra atividade nós temos aqui em Pernambuco relacionada a agentes internos. Basicamente essas três. A orogenia, que eu falei a vocês, que é a orogenia antiga, a epirogenia, no caso, a subida do Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina, abalos sísmicos,
que são de pequena intensidade, o vulcanismo inativo que acontece aqui em Pernambuco. Bom, sabendo disso, eu agora posso caminhar para os agentes externos. Passo aqui, né, o apagador, e a gente vai falar sobre quais são os agentes externos que, por acaso, são eles mais influentes no estado de Pernambuco. Então, eu tenho os agentes externos, que são divididos em intemperismo, cuidado com isso lá, tá, gente? Eu vou dar uma questão de prova aqui agora, que é o intemperismo, caiu isso na prova de 2009, 2006, que se subdivide em intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico é aquele que acontece em ambientes secos, e o intemperismo químico é aquele que acontece em ambientes úmidos. A diferença é, num ambiente seco, a rocha, que está ali sob condições de falta de água, né, no caso, essas rochas, elas vão sofrer a influência da mudança de temperatura, ou seja, durante o dia, o calor aumenta o tamanho dessa rocha, ela vai sofrer um processo de dilatação, né, ela vai sofrer um processo de expansão, e a noite fria vai fazer com que essa rocha volte ao tamanho normal. Então, esse processo de dilatação e retração, ela tem um processo de quebra, então ela vai quebrar. E quando ela quebra, exatamente, ela vai diminuir o seu tamanho. E isso acontece em ambientes secos. Esse processo recebe que nome? Recebe o nome de desagregação mecânica. Então, as rochas em ambientes secos sofrem desagregação mecânica, que nada mais é do que a diferença de temperatura entre o dia quente e a noite fria, mecanicamente essa rocha é destruída. Já em ambientes úmidos, como tem mais água, essa rocha não vai ser somente desagregada, ela vai passar por um processo que é o de decomposição. Então, na decomposição, a rocha vai ser totalmente decomposta. Então, é mais eficiente, né? Então, digamos assim, que no ambiente úmido, o processo de destruição da rocha pela água, destruindo ela, vai ser mais eficiente, transformando esses grãos em menores. Por isso que no sertão, o solo, geralmente, ele é pedregoso, pessoal. Ele é pedregoso por quê? Porque ele vai ter exatamente uma quantidade maior, né, de pedras em tamanho, exatamente porque não houve água suficiente para diminuir essa granulometria. Então, lá na hora, se ele perguntar se Pernambuco tem o agente conhecido como externo, intemperismo, sobre seu relevo, pode marcar. E os dois, né, professor? Sim, ele vai ter tanto o agente do físico, que acontece do agreste, né, um pouco mais para dentro no sertão, e o químico, basicamente, aqui na zona da mata, onde as rochas são decompostas. Bom, então a gente viu o intemperismo, eu posso agora passar para as águas correntes. Então, como é que funciona? As águas correntes nada mais são do que os rios. Então, os rios, eles funcionam como poderosos agentes externos. Nas áreas mais altas, o que é que o rio faz? Então, aqui, ele vai ter um processo de erosão. Na parte intermediária, ele tem a parte envolvendo o transporte. Então, ele vai transportar aquilo que ele erodiu. E na parte mais baixa, ele deposita em camadas aquele material que ele transportou. Esse processo é o processo de deposição. Então, aqui ele vai depositar aquilo que ele erodiu na cabeceira. Então, os rios têm 3 fases: o processo de erosão, o processo que ele transporta aquilo que ele, por acaso, erodiu, e a área onde ele vai sedimentar. Nesse caso, você vai encontrar a planície onde está assentada a cidade do Recife, ela é de depósito de material trazido do Planalto da Borborema e das colinas exatamente aqui da Zona da Mata, depositadas aqui na região mais próxima ao oceano, formando os tais tabuleiros costeiros. Então, por isso que você não pode errar essa lá na hora. Quando se fala de Pernambuco, sim, nós tivemos aqui a ocorrência, né, dessas águas correntes que contribuíram na formação do relevo do estado. Então, realmente, eu reconheço que essa mudança do programa, ela é mais trabalhosa, né? Então, ela vai dar ao aluno mais trabalho para ele se lembrar de tanto detalhe, já que geografia física realmente requer mais atenção. Outra causa também que pode provocar o relevo externa, além do intemperismo das águas correntes, é o gelo.
Então o gelo, ele foi, né, hoje não mais, mas ele foi durante muito tempo no planeta um grande agente. Então o planeta Terra, ele teve durante o processo de eras glaciais uma enorme quantidade de gelo, né, que agiu aqui sobre o planeta, e esse processo gerou o quê? Gerou exatamente interferências diretas e indiretas sobre o nosso estado, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Essas glaciações, elas tiveram muito, assim, mais influência em outros lugares do mundo do que aqui no nosso estado. Mas isso não significa que não aconteceu. Eu mostro isso através desse mapa. Observe atentamente esse mapa, veja. Então esse mapa aqui mostra a glaciação que aconteceu no norte do mundo, né? Incluindo a Europa, o Canadá, a Rússia, mas note que aqui na América do Sul apenas a área de montanhas. Então, o que se percebe? Que há umas manchas escuras aqui na borda dos continentes, que foi exatamente o momento que a enorme quantidade de água que foi virar gelo no hemisfério norte gerou um aumento dos continentes. E isso influencia Pernambuco. Como? Bom, influencia Pernambuco porque na hora que essa enorme quantidade de água teve que ser cedida para a formação de gelo no norte do mundo, aqui tivemos, preste atenção agora, uma contribuição maior dos rios na formação, principalmente aqui da bacia do Recife. Ou seja, rios começaram a contribuir mais e mais longe ainda. Não deu outra. Começaram então os sedimentos a ir mais longe. Esses sedimentos, com o passar do tempo, eles ficaram solidificados e essa solidificação é o que é conhecida hoje como os arrecifes. Ou seja, os arrecifes na frente de Boa Viagem, ali na praia de Boa Viagem, nada mais são do que linhas de praia consolidadas. Então, quando você dá um zoom aqui, você nota que os arrecifes que estão na frente de Boa Viagem, na verdade, eram linhas de praia consolidadas. Ou seja, para que essas praias, vocês podem ver aqui uma linha, outra linha, essas praias pudessem ser mais para lá, era evidentemente necessário que o continente fosse mais avançado e o mar mais recuado. E isso acontece em eras glaciais. Quando nós temos eras glaciais, acontece o avanço dos continentes e o recuo dos mares. Quando acontece isso, é chamado de regressão marinha. Então, eu entendo que essa pessoa que vai fazer a prova pode abordar isso. Sim, nosso estado teve a influência indireta do gelo, quando os continentes avançaram mais, os sedimentos avançaram mais e linhas de praia foram mais longe. Essas linhas de praias consolidadas viraram os arrecifes, que por acaso deu nome ao estado. O mar, ele arrebenta nessas linhas. Então os índios, eles ao ver essa arrebentação das ondas, eles chamavam de Paranapucá, Paranapucá. Paranapucá, Pernambucá, Pernambucô, Pernambuco. Então a palavra Pernambuco é uma corruptela de um evento geológico que no caso seria, né, a batida dessa água, essa abrasão nos arrecifes, que são fruto indireto de processos de glaciação, já que a glaciação ela provoca o recuo do mar, evidentemente tem a ver também com o avanço. Aí o que acontece no avanço? Vamos lá. Quando chega a época do avanço do mar, o contrário acontece, né? Vamos lá. O mar começa então a ter um processo de agressão maior. Ele vai agredir mais o continente. E esse processo de agressão gera o que é chamado de falésias. E essas falésias aqui em Pernambuco, nós não temos em grande quantidade, né? Vocês vejam que as falésias que acontecem aqui em Pernambuco, elas acontecem aqui no litoral norte, né? Principalmente aqui na região entre Carne de Vaca e Ponta de Pedra, além também de acontecer ali na região de Catuama. Observe atentamente, aqui Catuama tem uma pequena área de falésia também, né? Aqui em Barra de Catuama, aquela pequena área de falésia ali indica exatamente isso. Dá para ver os paredões aqui, né? Então esses paredões escarpados aqui indicam exatamente um pequeno trecho de falésia localizado no estado de Pernambuco.
Além desses pequenos trechos de falésia, porque Pernambuco é muito pobre em falésia, outros estados, se esse curso fosse voltado para outros estados, eu teria mais exemplos, mas aqui não. Então, existe um pequeno trecho de falésia localizado entre a vila de Ponta de Pedras, em Goiânia, e Carne de Vaca. Exatamente ali naquela região você encontra ainda um pequeno trecho de falésia. Fora isso, pessoal, Pernambuco é um estado pobre em falésias, tá bom? Esse estado pobre em falésias indica exatamente que nós temos poucos tabuleiros aqui que são agredidos pela força do mar. Então, o que aconteceu? Durante o processo de glaciação, voltando lá, nós tivemos o recuo do mar e a ocorrência dos arrecifes. Durante o processo de transgressão marinha, ou seja, na hora que o mar avança, ou seja, na época que o gelo derrete, nós entramos no processo de interglaciação, é a vez agora dos oceanos agredirem o continente e formando as falésias. Então, se ele for por esse caminho, você estará preparado para responder essa questão. Bom, aí a gente continua falando de que agora? Eu posso falar sobre a parte envolvendo os ventos. Então, quando se fala de ventos, nós temos que lembrar que os ventos, eles são responsáveis principalmente pelas dunas. Então, as dunas, elas são formações de acumulação eólica, né? E que Pernambuco não tem, tá? Então, ele vai perguntar isso para vocês lá, e aí vocês marcam que nosso estado não tem. Aliás, dos 9 estados do Nordeste brasileiro, só tem um que não tem dunas, que é o estado de Pernambuco. Os outros têm, a Bahia, todos os outros têm um sistema de dunas, e nós aqui em Pernambuco não tem. Então, fique claro isso aí para vocês. Além do intemperismo, das águas correntes, do gelo, dos ventos, nós também temos que citar a ação dos oceanos. Então, os oceanos, eles também são importantes agentes externos. O que é que eles provocam? Eles provocam as praias, provocam as restingas, e provocam também as falésias. Falésias aqui, eu já falei para vocês. As praias são formações de acumulação de areia e as restingas também. Aqui em Pernambuco temos restinga? Sim. Então eu vou mostrar para vocês onde é que essa restinga acontece. Restinga em Pernambuco ocorre na região ali de Igaraçu. A mais famosa é a restinga pernambucana, todo mundo sabe qual é, que é Coroa do Avião, tá? Então, Coroa do Avião, bem pertinho daqui, é um exemplo, né, ao sul da ilha de Itamaracá, mas ela pertence a Igaraçu. É uma pequena ilhota, que na verdade é um cordão de areia, né, e esse cordão de areia é uma restinga, tá? Então, sim, acumulações dos oceanos provocam tanto a praia, que é o caso aqui, que você está vendo aqui a acumulação, e ao mesmo tempo esses cordões arenosos que por acaso estão ou na saída de estuários ou também paralelos, geralmente à linha do continente. E nesse caso aqui nós temos o caso de Coroa do Avião, tá? Então, Coroa do Avião é um exemplo claro de restinga. Então, o que é que a gente aprendeu? Nós aprendemos hoje aqui que quando se trabalha o estado de Pernambuco, nós temos que reconhecer que ele tem predominantemente, pessoal, os agentes externos sobre ele. Apesar também de ter os agentes internos, mas isso foi no passado. Muito mais agora funciona a questão dos agentes externos. E, evidentemente, além disso, precisamos partir agora para outro assunto, que é a parte envolvendo as rochas. Então, se esse rapaz tocar no assunto envolvendo rochas, eu vou dar agora aqui umas dicas que vocês, por acaso, não vão errar, tá? Então, quando se fala de rocha, nós temos que falar que as rochas, vou usar aqui a minha tela em branco, elas são divididas em 3 tipos. Basicamente, as rochas são divididas em 3 tipos. As rochas são cristalinas, as rochas são sedimentares e as rochas são metamórficas, tá? As rochas cristalinas, elas são subdivididas em 2 tipos. As rochas intrusivas e as rochas extrusivas, tá? Tudo isso aqui eu vou juntar para Pernambuco. Aguarda aí. As rochas sedimentares, elas também são divididas em 3 tipos. São divididas em rochas detríticas, as rochas químicas
e as orgânicas. A metamórfica não é o caso. A rocha intrusiva é aquela que o nome já está dizendo, ela sofreu um movimento no interior da Terra. E esse movimento foi lento. Foi tão lento que ela foi capaz de ser cristalizada. Resultado, o granito é um exemplo disso. Aí vamos associar agora a Pernambuco. Se ele disser que Pernambuco é um estado produtor de granito, você marca verdadeiro. Inclusive exportando granito. E aí, lá no começo do curso, eu já expliquei para vocês que para entender disso, você tem que saber de quê? Tem que saber que quando se fala de granito, nós temos que lembrar do Planalto da Borborema, lembra? Já que o Planalto da Borborema, ele é lá no começo do curso, pré-cambriano. E nós temos isso aqui no município de Vitória de Santo Antão, ali onde você vai encontrar a produção de granito. Esse granito já é produzido aqui em Pernambuco, em larga escala. Isso aqui é um exemplo de uma pedreira, né? A chamada pedreira Brinel, ali, quem conhece aqui Pernambuco sabe, no caminho, quem vai para Vitória de Santo Antão e para Caruaru, você tem que passar na frente da pedreira. Então, eu estou provando a vocês que Pernambuco tem estrutura cristalina, sim, é muito antigo isso aqui, e o suficiente para ser utilizado de forma econômica. Neste caso aqui, para a indústria da construção civil, porque isso aqui é trabalhado para fazer concreto e cimento. Mas também nós temos um granito que é exportado para se fazer móveis com ele, tá bom? Então, além do granito que é utilizado na construção civil, nós temos também para a indústria moveleira. Então, estou te provando aqui que se ele perguntar lá alguma coisa relacionada a isso, você já sabe. Sim, nós temos o granito voltado tanto para a parte de exportação de móveis, no caso, ou também para a construção civil. E o granito é um exemplo de rocha intrusiva. Mas nós temos também a extrusiva, sim. A extrusiva é aquela que sofreu resfriamento rápido. Na hora que o magma entrou em contato com a atmosfera ou com a água, aquele foi rapidamente resfriado. Exemplo, o basalto. Aí você coloca aí. O basalto é uma rocha magmática extrusiva. E essa rocha magmática extrusiva, ela já é diferente. Ela tem uma coloração diferente. Como assim? Ela tem uma coloração que é um pouco mais escura. E aí eu vou levar vocês aonde é que nós temos isso. Aliás, a gente acho que já foi hoje lá com vocês. Saindo aqui do continente, você já sabe onde eu vou levar você, né? Eu vou levar você para ela. Ela quem? Para a ilha de Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha é um exemplo de ilha vulcânica em que as suas rochas são escuras e, no caso aqui, é o basalto. Então, o basalto, você pode ver a coloração da ilha, já é mais escura, né? Aqui, ó, você pode ver, a coloração ali é bem fácil ver. Posso até girar aqui, ó. E ali eu mostro para vocês. Opa! Os paredões aqui, ó, da praia ali, ó. Ali dá para ver, tá? Onde eu mostro a coloração da rocha. E isso é basalto, pessoal. Isso é rocha vulcânica. Note a cor diferente. Então, quando se pergunta se Pernambuco tem basalto, você confirma. Não somente aqui na ilha de Fernando de Noronha, mas também nos municípios de Ipujuca e do Cabo também, tá bom? Então, nós temos, é verdade afirmar, que nós temos tanto a rocha intrusiva granito, como também a rocha extrusiva basalto. A rocha sedimentar, ela é fruto de quê? Bom, aí eu vou fazer aqui para vocês o que é que ela é fruto. Ela é fruto do desgaste, tanto da cristalina, olha as setinhas, como das metamórficas. A metamórfica, quando ela se desgasta, e a cristalina, gera uma rocha sedimentar, que pode ser detrítica, que pode ser química, que pode ser orgânica. Detrítica, aí nós temos o arenito, bota aí. E temos arenito? Temos. O arenito aparece em Pernambuco, na região conhecida como, é aquela mesmo, a tal da Chapada do Araripe. Então, a Chapada do Araripe, localizada já ali, né, na esquina com o Ceará e o Piauí, é uma chapada que tem uma ocorrência de rocha chamada arenito, pessoal. Tá ali ela, ó. Então, essa rocha chamada arenito acontece aqui na nossa região do Araripe, que é exatamente a chapada. Olha os paredões dela lá direitinho, tá vendo? Daqui já dá para ficando mais nítido para você, né? E aí você enxerga a região da Chapada do Araripe, mais ao norte de Exu, você encontra aqui a
Chapada do Araripe com seu arenito muito antigo, mesozoico, tá bom? Outra coisa também que a gente precisa saber é que além do arenito, nosso estado, ele também dispunha de outro tipo de rocha. Que rocha é essa? Química. Aí na química, você encontra a gipsita, né? Ó, gipsita, que é exatamente encontrada também, viu? Também naquela região lá do Araripe. Então, cuidado com isso, nós estamos reforçando a geografia física. O curso mudou, tá? O curso mudou para a geografia física pesada, então você tem que ter essas bases para não errar. E aqui, na região de Exu, na região de Araripina, na região aqui de Ipubi, na região de Uricuri, na região de Trindade, você vai encontrar as minas de quê? Adivinha? De gipsita. A gipsita é uma rocha que é muito utilizada na fabricação de gesso. E o gesso aqui em Pernambuco, ele é produzido como somente mais de 95% do gesso brasileiro é produzido aqui em Pernambuco, tá? Então, essa região aqui de Trindade, Bodocó e Ipubi são áreas produtoras de gipsita. Vou mostrar para vocês as minas. Dá para ver o clarão. Quando você dá o zoom, você vê as minas até do espaço, ó. A diferença é clara. É que essas minas aqui são de gipsita. E a gipsita é uma rocha sedimentar química. Ela foi provocada exatamente por depósitos de um antigo mar que por aqui existia. Carapaça de peixe, ostra, essas coisas deram origem a esses depósitos aqui. E aí você já sabe que se ele perguntar, nós temos a gipsita, sim senhor. Além da gipsita, temos um outro exemplo, que é o calcário. Então aqui em Pernambuco, calcário, não existe essa rocha chamada calcário aqui ocorrendo em Pernambuco, tá bom? E evidentemente a orgânica, que é o famoso carvão mineral. Então, a gente também não tem esse tipo de rocha em Pernambuco. E o terceiro grupo, que é a rocha metamórfica, nada mais é do que o metamorfismo de quem? Da cristalina, né? E ao mesmo tempo da rocha sedimentar. Quando as rochas cristalinas ou intrusivas, elas viram exatamente metamórficas e as rochas sedimentares viram metamórficas, você tem exatamente uma transformação de quem? O granito vira o gneiss e o calcário vira o mármore. Então a gente não tem nem mármore, por quê? Porque a gente não tem calcário, mas a gente tem granito, porque a gente tem gneiss, porque a gente tem granito. Sim, então Pernambuco também tem rochas metamórficas, no caso específico, aqui o gneiss. Então o que é que a gente aprendeu? Vamos fazer um resumão. De que as rochas, elas aparecem em três tipos. Quais são elas? As cristalinas, também chamada de ígneas, coloca aí. Ou também chamada de magmáticas. Repetindo, elas são chamadas de ígneas, magmáticas, cristalinas. E aí você vai ter dois tipos. Quais são? As intrusivas e as extrusivas. Não esquecer que as rochas também são chamadas de sedimentares e metamórficas. As rochas metamórficas são fruto da transformação molecular, tanto da magmática como da sedimentar. A rocha sedimentar é fruto de quem? Do desgaste, tanto da metamórfica como da magmática. E ela está no meio desse tiroteio. Nós temos o que aqui em estado de Pernambuco? Granito, basalto, gipsita, arenito. O granito que acontece no sertão e no agreste, inclusive sendo vendido. O basalto que acontece na ilha de Fernando de Noronha e em algumas áreas aqui da região Zona da Mata. O arenito que acontece nas bacias sedimentares do Cano de Jatobá e a bacia sedimentar do Araripe. A gipsita que acontece no sertão de Pernambuco como a matéria-prima do gesso. E, evidentemente, o gneiss que acontece aqui na região agrestina também. Então, das rochas que eu citei, você já sabe que se ele pergunta lá, inclusive já com a associação à parte econômica, que você, por acaso, aprendeu agora aqui comigo. Então, eu desejo, né, que você domine isso, né, que você tem que dominar essas informações que eu acabei de falar para vocês, exatamente por conta da dificuldade que é entender isso. Só para a gente encerrar essa parte, não esqueça daquele mapa que eu mostrei, que é o mapa da estrutura geológica. Não esqueça disso.
Quando você estuda estrutura geológica, você passa o risquinho aqui, faz Pernambuco e enxerga ele o quê? Naquele cantinho lá, você encontra a Chapada do Araripe, a Bacia do Araripe, aquela manchinha ali é a bacia Tucano de Jatobá, e essa aqui recente, que é onde está os tabuleiros costeiros e a cidade do Recife assentada. Não esquecer que bacia sedimentar pode ser antiga e recente, mas o escudo cristalino, todo ele é pré-cambriano. Então, boa prova em relação a essa parte aqui, né? Adaptada ao estado de Pernambuco, tá bom? No próximo slide, nós vamos complicar ainda mais um pouco, falando agora sobre climatologia, associando todos os eventos relacionados à atmosfera ao clima de Pernambuco. Agora...